Agora foi. Oi, Perfeito. pessoal. Boa tarde a todos. Está começando mais um webinar do Fórum da EGNet, do ICFJ. Nesta quinta, dia 21, vamos passar pelas orientações básicas e fundamentais para quem cobre ou quem quer cobrir o lobby no Brasil. Além, né, de aprender, também acho que é um bom momento para a gente discutir, trocar ideias sobre esse assunto, porque às vezes é um tipo de cobertura que às vezes fica ligado mais a quem cobre, né, quem está em Brasília, ali fazendo esse tipo de cobertura mais no corpo com os políticos, e às vezes acaba caindo no colo de quem tem, digamos, tendência a investigar um setor, por exemplo, saúde, ou parte alimentícia, ou farmacêuticas também. Às vezes acaba caindo com esse tipo de pauta, cuidando com esse tipo de pauta, ou pautas relacionadas a esse assunto. E hoje nós chamamos a Nayara Felizardo, jornalista investigativa, ela é do Ceará, confundou a newsletter Cajueira, que divulga veículos independentes do Nordeste. Também foi finalista do Prêmio Gabo de 2024. A Nayara, ela já fez uma palestra, né, Nayara? Um treinamento parecido com esse, para quem veio aqui no Congresso da Abrage, em São Paulo. Mas, né, a diferença de um congresso presencial para online, é que online a gente consegue ultrapassar as barreiras geográficas, digamos assim. Então, Nayara, primeiro, antes de mais nada, muito obrigado pela sua participação. Tudo bem com você? Tudo bem, Daniel, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Eu digo que, além de investigar, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é compartilhar o conhecimento que eu vou adquirindo a partir dessas investigações, né? Porque muita coisa a gente aprende no processo, a gente aprende fazendo. Tanto que eu trouxe alguns casos, né? Vou contar os bastidores de algumas reportagens que eu fiz, porque eu acredito que elas vão trazer aí bons insights para os participantes. Eu dei uma oficina realmente de cobertura de lobby no Congresso da Abrage, mas era voltado especificamente para a saúde, né? E aí, agora, como você me pediu, a gente vai falar de forma mais abrangente, né? Embora boa parte dos exemplos que eu vou dar aqui estejam relacionados à saúde, né? Lobby das indústrias alimentícias, né? Enfim, da saúde, mas o fato é que eu vou tentar falar de uma forma mais abrangente, né? Porque o lobby ele está presente em todas as áreas, né? Como eu vou explicar logo no início. Eu não estou conseguindo me ver na tela. Eu estou direitinho aí para vocês? Vai aparecer só a apresentação? Tá, não, então, eu consigo te ver, né? Como eu estou Pronto, apresentando, eu consigo me ver e te ver também. Tem uma telinha aqui pequena. tá, beleza. Mas tá tudo certo. Tá. E só lembrando, né, pessoal, falei também antes, falar agora para quem estiver nos acompanhando, esse webinar vai durar provavelmente uma hora, média de uma hora, como a gente começou atrasado, então vai ter umas 3h10, 3h13. As perguntas vocês podem ir mandando quando tiverem, eu vou aqui gentilmente interrompendo na área também, dou um minutinho para tomar uma água se precisar. Mas se quiserem também deixar todas as perguntas para o final, pode ser também, mas eu acho legal ter essa dinâmica de intercalando. Outra coisa importante, também teremos recap, né? Um texto com os principais pontos discutidos aqui no webinar, também publicado no IJNet. Então, para quem não puder, teremos na íntegra a gravação e também um texto com os principais pontos da nossa conversa. Tá certo? Nara, Perfeito. então podemos Vamos começar. lá? Qualquer coisa você me avisa Vamos. aqui para ir mudando de slide, tá bom? Tá bom. Pode mudar logo para o primeiro, esse é só um. Bom, então, por que que essa cobertura de lobby importa, né? Queria começar falando sobre isso, porque o lobby ele envolve setores de muito poder econômico. E esses setores, eles conseguem influenciar decisões políticas, inclusive tomadas de decisões em relação a leis, em relação a políticas públicas. Ou seja, é um assunto de grande interesse público, né? Então você imagina que um setor que tem muito poder econômico, ele pode influenciar, por exemplo, uma legislação que vai tornar a alimentação dos brasileiros pior, né? Como a gente vai mostrar em uma das reportagens que eu vou trazer como exemplo.
Então, a gente conhecer esses movimentos políticos, os movimentos políticos, né, de bastidores ali, de quem está fazendo, de quem possui desses setores, desses grupos, é super importante, né? É de inegável, como eu coloquei aí, é de inegável interesse público. E a gente precisa, de fato, estar atento ao que é de interesse público, nós, enquanto jornalistas. E o principal, né, que é por meio do lobby, que leis e políticas públicas atendem ao que é melhor para os negócios de poucos e, muitas vezes, pior para a maioria dos brasileiros. Então, esses movimentos, né, de lobistas, ele traz esse lado ruim, né? Porque a gente tem pessoas, um pequeno grupo sendo favorecido por decisões que afetam a vida um pequeno grupo interferindo decisões que afetam a vida de todos nós, de milhares de brasileiros. Então, a cobertura de lobby é essencial. Pode passar, Daniel. Eu acho legal, né, Nayara, que não se restringe a um setor só, né? São Isso. vários Então, setores. é o que a gente vai coloca aqui, né? Já o que é o lobby. Então, o lobby é a representação de interesses junto ao setor público por meio de estratégias de relacionamento e convencimento. Então, os lobistas, né, eles atuam, os grupos que fazem lobby, eles atuam por meio de estratégia de relacionamento e convencimento. Mas é importante saber também que quaisquer setores podem se organizar para influenciar essas decisões políticas, né, para influenciar quem está em cargos de poder e quem pode decidir. Mas, então, por exemplo, quando a gente fala de lobby, parece que é uma coisa muito errada, né? Que só quem faz são os maus, né? Aquelas pessoas que que têm interesses escusos. Mas não necessariamente. Uma das dicas, eu vou trazer 5 dicas para a gente cobrir lobby, e uma delas é os jornalistas ficarem de olho em entidades que fazem o que eu chamo de lobby do bem, né? Qualquer setor pode fazer lobby para sociedade civil, sindicatos, enfim, ONGs. Qualquer setor que se organize, né, e tente pautar um debate, né, ele está fazendo lobby. Então, o nome parece assim que é tudo escuso, é tudo muito errado, mas na frente também a gente vai explicar melhor. A questão é que quem tem poder econômico tem mais capacidade de ter sucesso no seu lobby. E esse é o problema da gente não ter o lobby regulamentado, né? Então, um exemplo aí de lobby assim muito forte, de muito poder e que tem conseguido muitas coisas, inclusive barrar legislações importantes para a preservação do meio ambiente, para a redução de crise climática, né? Enfim, de todo esse caos no meio ambiente que a gente está vivendo, é o Instituto Pensar Agro. Então, é um instituto que foi criado para dar suporte técnico à frente agropecuária, à frente parlamentar da agropecuária, né? Que é uma das frentes parlamentares também. A própria frente parlamentar é um lobby, né? É um grupo de lobby dentro do próprio Congresso. E o Instituto ele traz esse suporte técnico, vamos dizer assim. Então, ele traz essas informações técnicas para embasar leis ou barrar leis, né? Enfim, embasar também possibilidade de barrar leis, mas é a favor do setor do agro especificamente. Né? Então, um setor de muito poder econômico e que tem conseguido implantar sua agenda por meio de lobby em detrimento do interesse, né, e do bem coletivo. Né? E aí a gente é importante também a gente saber que existe tramitando uma proposta a PL do lobby, né, que ela traz uma possibilidade de regulamentação. Então, o lobby hoje no Brasil, ele ele é legal, ou seja, não existe nada que proíba o lobby, mas ele não é regulamentado. Então, ninguém sabe quais são as regras para se fazer lobby. E esse é o problema. Quando a gente não tem regras, então tudo vale. Né? E outro grande problema é a falta de transparência também. Sem transparência,
a gente não tem como saber, por exemplo, quem está se encontrando com determinados agentes públicos, que setores estão se encontrando, o que está sendo discutido nessas reuniões, né? Não existe a obrigatoriedade, por exemplo, de uma ata pública, não existe a obrigatoriedade dos setores, dos agentes públicos receberem ambos os lados, né, interessados em um mesmo projeto de lei, por exemplo. Então, você tem um projeto de lei que tem a ver com ultraprocessados, por exemplo, proibição de ultraprocessados. O agente público, o deputado, né, enfim, o senador que está ali, relator daquele processo, daquele projeto de lei, ele pode estar recebendo só lobistas de empresas de ultraprocessados, né? Da indústria alimentícia. E ele não vai ser obrigado e nem vai ser. A gente nem vai saber se ele está recebendo outras entidades. Não sem uma investigação que vá ali pelas beiradas, né? Porque assim, não existe dado público, não existe informação pública sobre isso. Se o lobby fosse regulamentado, isso e fosse regulamentado devidamente, isso estaria já bem definido como obrigatório, né? Teria que ter divulgação mesmo, enfim, assim como é obrigatório divulgar os gastos dos parlamentares, por exemplo. Então, Nayara, posso te interromper rapidinho aqui, só tirar uma sim, dúvida? sim. Que você estava falando, né? Não tem um cargo exatamente que o pessoa chega lá com um crachazinho da empresa escrito lobista, correto? Isso. Ela é normalmente o quê? Assim, se a gente de repente pega um organograma de uma empresa, ela é o quê? Relações públicas, relações governamentais? Isso, ótima pergunta, Daniel. Geralmente é diretor de relações institucionais ou diretor de relações com o setor público. Então é uma coisa é uma coisa assim sutil, mas que trata sobre relacionamento, né? Relacionamento com o setor. Um dia desses, a Braskem estava com um cargo para lobista, né? Eles usavam um nomezinho assim, que agora eu não vou lembrar, mas eu posso resgatar aqui depois, que era, se não me engano, diretor de relações institucionais. Então, esse Uhum. é um nome com o qual né, você vê lá nas atribuições, eles anunciaram as atribuições, né, que esse diretor teria. E é basicamente isso, é influenciar decisões políticas junto ao Congresso. E, se não me engano, tinha isso. Eu vou procurar assim que tiver um tempinho aqui. Sem problemas. E aí é isso, assim, a gente confunde muitas vezes lobby, né, com corrupção ou advocacia administrativa, né? Isso sim é ilegal, isso sim é proibido. Então, quando eu digo que todos os setores podem fazer lobby, que até é saudável que exista essa relação, né, de várias entidades pautando seus interesses, enfim, é democrático isso, mas, por exemplo, oferecer dinheiro ou favorecimentos, né, vantagens, isso é ilegal, né? Então, a propina, né, por exemplo, então, se um relator de um projeto recebe propina para pautar, né, um projeto, para fazer ali um relatório favorável a determinada empresa, né, determinado setor, isso sim está para além do lobby, né? Isso já é corrupção, isso já algo que realmente é ilegal. Então, tem esse projeto de lei, né? Se você puder clicar aí, só para. Tem um link aí, você consegue clicar? Nossa. Consigo. E vai abrir em outra tela, aí só não sei Ah, se a gente consegue ver, mas já abri aqui, eu mas mostro você para acha que vocês. Ah, tá. Então, esse projeto, gente, é um projeto que visa regulamentar o lobby, que, obviamente, é alvo de lobby, né? De um forte lobby, porque ele tramitou por 15 anos, mais ou menos, na Câmara, e desde 2022 ele está no Senado. E está parado por lá, não teve nenhum andamento, assim, substancial depois disso. E aí a questão é que, da forma como está, né, o PL do lobby, ele favorece os lobistas e favorece essa relação
desigual, né? Ele favorece essa balança pesando para o lado de quem tem maior poder econômico. Vou Esse interromper, lobby, vou sim, te interromper só para avisar que eu vou trocar de tela aqui, tá? Só para a tá gente bom, ir no tá bom. projeto de lei. É, E se me permite fazer um adendo também, eu na pesquisa aqui para o nosso webinar, a última notícia que eu encontrei foi de um deputado dizendo, acho que justamente o relator, que ficaria para depois das eleições, né? Então, a matéria, se eu não me engano, era de setembro, coisa por aí. sim, sim. Esse projeto ele já está há 17 anos, né? Se arrastando aí. Vocês conseguem ver, É, né? deixa eu ver aqui. Sim, sim. Então, é esse o PL, é o PL 12/2007, né? Nessa página você consegue ver o inteiro teor dele, né? Consegue saber que ele foi encaminhado para o Senado, e aí, a partir também tem um link aí que leva para a tramitação dele no Senado, né? Então, ele foi aqui, ó, em 2022 foi remetido, né? Em dezembro de 2022, vai fazer 2 anos agora, ele foi remetido para o Senado. Uhum. Então, pode voltar lá para a apresentação, por favor. Então, então, é isso. Esse PL ele não resolve o problema, principalmente porque ele não trata do essencial, que a transparência. Ele não tem dados, não traz informações relevantes, né? Não garante a transparência necessária. E, como eu coloquei aí, a paridade de armas entre os setores que têm o poder econômico e a sociedade civil, que geralmente tem um poder de pressão pública, mas não tem. Só volta só ali um pouquinho que eu vou Desculpa. falar do outro ponto. E não traz esse. Tem a sociedade civil, que tem poder de pressão popular, a gente está vendo aí o que está acontecendo com a questão da discussão, né, da escala 6x1. Então, a sociedade com muito poder de pressão, mas quando esse projeto de fato, né, for começar a ser discutido, é ali que o lobby das empresas, né, dos empresários vai começar a atuar. Porque e aí que a sociedade tem que continuar muito mobilizada, porque essa disputa entre quem tem poder econômico e quem tem poder de pressão, né, de pressão social, de pressão popular, que é o que nós, sociedade civil, temos. Então, essa regulamentação, para ser positiva, né, esse PL do lobby, para ser positivo, ela tinha que prever uma transparência da agenda pública dos tomadores de decisão, prever a divulgação, a questão da transparência da agenda pública, né? Então, hoje, no Executivo, por exemplo, a gente tem acesso à agenda do presidente, né, a agenda dos ministros, então, com que eles estão se encontrando e tal. No Legislativo, nós não temos. A gente não consegue acessar, por exemplo, saber quem determinado senador, deputado ou federal ou senador recebeu no seu gabinete. Nem por lá, já tentei. Né? Então, assim, é muito complicado. Às vezes a gente consegue ali por lá e fazendo um pedido de lei de acesso à informação, né? Uhum. Saber. Mas aí você precisa ter pelo menos uma informação prévia para direcionar essa live. Né? Então, por exemplo, você saber que determinado deputado recebeu determinada pessoa e você não sabe a data. Então, você pode fazer um pedido de lei perguntando isso. Qual a data em que o empresário X deu entrada, né, o registro de entrada do empresário X na Câmara dos Deputados e para onde ele foi. Né? Isso é um registro que tem na Câmara dos Deputados, né? Um registro de entrada e saída de quem vai ao Congresso. Mas você não tem, por exemplo, não dá para fazer um pedido para o gabinete, né, Sim. diretamente do deputado. Então, não é um processo transparente e fácil de você descobrir. Um projeto de lei que realmente tenha a intenção de regulamentar o lobby para facilitar essas relações, né, e para facilitar e para tornar elas mais igualitárias, tinha que prever essa agenda pública dos tomadores de decisão, né? Tinha que ter divulgação obrigatória e proativa de conflitos de interesse e
de conflitos de interesse e de laços econômicos por agentes públicos. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, onde o lobby é regulamentado, existe ali uma série de regras, então que as pessoas têm que, os lobistas, eles têm que identificar, eles têm que, de forma proativa, né, e obrigatória, identificar quando existe conflito de interesse em determinada ação, né, determinada atitude e tal. Aqui não, então a gente, no projeto, por exemplo, o PL do lobby, ele não prevê essa obrigatoriedade de informar quando há conflito de interesse. A gente vai já falar o que é conflito de interesse, mas acho que o próprio nome já diz, né? E outra coisa também que seria relevante era essa convocação obrigatória em audiências públicas e privadas de representantes de ideias opostas sobre o mesmo tema. Então, se você está falando, por exemplo, de um PL que vai permitir a venda do plasma, por exemplo, né, do plasma que é um componente sanguíneo, você tem que chamar todos os setores interessados naquilo, setores da sociedade civil organizada, ONGs que são contrários à venda, não só os centros de hemoterapia, né? Os centros que são interessados em comercializar esse sangue. Então, ter essa obrigatoriedade de convocação de audiências públicas que tragam setores opostos para discutirem ali, isso tinha que ser previsto já nessa lei, né? E isso não está sendo colocado de forma clara. Né? A Marina perguntou se tem alguma regulamentação sobre receber o financiamento de campanha eleitoral por lobistas. Não existe. Então, isso é muito pauta, né? Na época de eleição. Você vê muitos empresários pagando, financiando campanhas e, às vezes, financiam várias campanhas no mesmo estado. Então, financia o candidato ao governo, todos os candidatos ao governo do estado, que tem mais chance de ganhar, porque, enfim, já quer deixar ali um saborzinho de gratidão, né? Já quer deixar ali um sinalzinho de, né, uma obrigatoriedade ali de depois cobrar, né? Ó, te paguei tanto, eu dei tanto para a sua campanha. Então, tá. Depois, então, você volta com a pergunta e aí eu continuo. Pode passar, Daniel. Tá, vou passar aqui. Você estava falando, quando você recebe as negativas da live, eles dizem o quê? Qual que é a justificativa? Que é agenda privada? E não tem os dados, que não tem... É isso, por exemplo, uma vez eu queria saber quem tinha dado entrada, todas as pessoas que tinham dado entrada na Câmara em um determinado período de tempo para o gabinete da deputada Adriana Ventura. A deputada Adriana Ventura ela é uma grande representante, né, dos setores ali de planos de saúde, de empresas de saúde privada. Ela tem e ela também é presidente de uma comissão, né, que é a comissão não vou lembrar o nome certinho, mas é a comissão mista, comissão parlamentar de saúde digital, né? Então, ela está muito envolvida nessas discussões e eu queria saber quem ela estava recebendo. Como eu não tinha os nomes, né, das pessoas, eu queria realmente saber quem ela estava recebendo. E aí eu fiz um pedido de LAI e a informação foi essa, assim, que não tinha esses registros, né? Primeiro, demoraram muito para responder e quando responderam, foi isso, né? Não tinha, não tinha esses registros. Aqui, ó, que tem. Tá. Que obviamente tem, né? Assim, é só não quer. Claro, eles têm os registros de quem entra e quem sai da Câmara, né? E você diz lá, quando você dá a entrada, você diz para onde está indo, né? Então, era só uma questão de buscar. A Marina, se a gente puder voltar na da Marina, você está lendo aí? Ou quer que eu... Tô lendo. No sentido de não existir um mínimo de tempo para lobby. Pode ser na caruda mesmo, financiar a campanha já vem com seus interesses. Sim, não existe nenhuma regulamentação em relação a isso. Então, por exemplo, digamos que
empresa de construção civil, né? Um empresário, porque hoje a empresa não pode mais financiar a campanha, né? Antes, um CNPJ podia financiar a campanha, hoje em dia só pessoas físicas podem. Nesse caso, digamos, o empresário X pagou, financiou uma campanha, e o candidato ganhou. No mês seguinte que ele assumir, ele pode contratar a empresa. Agora, a questão é, tem processo licitatório? Não tem. Então, tem os processos obrigatórios, né, para contratação de prestadores de serviço para órgãos públicos. E aí é que o jornalismo ele entra, né? Porque, por exemplo, se um empresário foi o principal financiador de uma campanha, aquela campanha ganhou, e depois essa empresa ela é contratada com dispensa de licitação, por exemplo, né? Qual é o valor dessa licitação? Isso sim vale a pena ficar de olho. Então, até uma dica importante, partindo da tua pergunta, é olhar para os principais financiadores, né, pessoas físicas, quem são elas, e observar como elas vão conseguir, o que elas vão conseguir nesses novos governos, né, que vão assumir a partir de janeiro, certo? Eles vão conseguir contratos, em que condições eles vão conseguir esse contrato? Vai ser por um processo licitatório, que tem todas as regras, ou vão ter dispensa de licitação, né? Então, isso é importante. Mas não existe um prazo que diga assim, financiou uma campanha, não pode atender a um serviço público, né? Não pode ser contratado para prestar um serviço público. Não existe. Bom, o que configura o lobby como eu falei lá no início, né, são essas estratégias de convencimento e relacionamento. O lobby é isso, é você chegar. Eu posso fazer lobby, por exemplo, a Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ela faz lobby pela aprovação de algumas leis. Por exemplo, faz lobby contra, está fazendo lobby agora, contra a aprovação daquela lei que pode, no STF, que pode fazer com que veículos sejam responsabilizados criminalmente por entrevistas, por falas de entrevistados. Né? Então, por exemplo, se o entrevistado diz determinada coisa que ofenda a outra pessoa, isso está sendo discutido, né, no STF, o veículo pode ser processado e pode perder um processo por conta disso. A Abrage está fazendo lobby contra, não quer essa aprovação. Então, o lobby é basicamente isso, é você desenvolver estratégias de convencimento e de relacionamento, né? Aí é que está. Quem tem poder econômico, quem tem mais entrada nesses setores, né? Quem tem relacionamentos, né? Tem muito mais poder de lobby, né? Uhum. Poder de influenciar, ou seja. Então, esses dois conceitos na cobertura de lobby, eles são essenciais. Conflito de interesse, que ocorre quando um agente público toma decisões que atendem a interesses particulares e não atua em benefício da sociedade e do interesse público, né? Também diz respeito à existência de laços políticos, econômicos, ideológicos ou familiares que sejam contrários, de algum modo, ao exercício do mandato conferido ao representante ou tomador de decisão. Né? Então, qualquer decisão que um agente público ele toma, que não seja imbuído pelo benefício da sociedade e ao interesse público, né? Principalmente se tiver relação com um parente, né? Com um grupo político ali que ele tenha relacionamentos, com a empresa que ele tem ali o amigo dele, por exemplo. Digamos que um senador ele tem um amigo que é empresário, né, tem uma empresa, e aí ele vota favorável a um projeto de lei que vai favorecer diretamente o setor daquele seu amigo. Né? Então, isso é um conflito de interesse, certo? E a porta giratória, gente, a porta giratória assim, é uma das formas mais danosas assim, de praticar o lobby, né? Porque é quando
uma pessoa ocupa um cargo público, tinha acesso a informações privilegiadas, né? Tinha acesso a dados importantes, muitas vezes dados sigilosos, por conta do cargo que ele ocupava, ele deixa aquele cargo e vai trabalhar para uma empresa diretamente interessada nas informações que ele tem. Esses empregos, né? Esses cargos, eles são negociados a preço de ouro, porque assim, ele está sendo contratado não necessariamente pelo seu conhecimento técnico, Sim. mas pelo seu conhecimento de bastidor, pelo seu conhecimento, né, por ter informações privilegiadas. Quando alguém deixa um cargo público, existe uma quarentena. Ele tem que ficar um tempo sem trabalhar, né, para uma empresa privada, que seria diretamente favorecida com as informações estratégicas que ela tem. Nem sempre essa quarentena é cumprida, e essa questão da quarentena ainda é questionável, porque, assim, não são 40 dias que vão fazer ele perder as informações privilegiadas que ele tinha, né? Uhum. Então, hoje o não cumprimento da quarentena é ilegal, mas mesmo, é isso, né? Mesmo que ela seja cumprida, é possível questionar isso, né? Porque essas informações são essenciais, né? São informações, muitas vezes, que vão fazer toda a diferença para determinadas empresas. Então, a quarentena ela é só uma redução de danos, né? Mas não resolve muita coisa. Tem duas perguntas sobre porta giratória aqui. Porta Isso. giratória. O TED se refere se esse termo se aplica, se esse conceito se aplica ao caso do Sérgio Moro, quando ele deixou o governo. Assim, sim, porque ele os advogados dele vão questionar, óbvio, né? Vão dizer que não, mas sim, ele tinha informação privilegiada, né? Enquanto ministro, e aí ele sai e vai prestar assessoria jurídica para a JBS, né? Também, né, em relação a ter trabalhado para a Lava Jato, enfim, tem esse conflito de interesse anterior ao momento a quando ele assumiu como ministro, né? Que é quando ele trabalhava na Lava Jato. Mas é isso. O período de quarentena já passou. Então, ele não pode ser, ele não está mais numa situação ilegal, né? Uhum. Porque ele já deixou de ser juiz há muito tempo, ele já não atua mais no caso, então já não tem mais esse problema. Então, a gente pode chamar de porta giratória, mas sim, advogados vão questionar. Eu considero total porta giratória, porque é isso, é você ter. A porta giratória é você ter, se aproveitar de um cargo que você ocupou, do conhecimento que você teve privilegiado daquele assunto, e para valorizar seu passe para um novo emprego, né? E usando daquele conhecimento de informações estratégicas, né? Uhum. Então, com certeza, ele foi contratado a um preço muito mais alto do que se ele não fosse o juiz, não tivesse sido o juiz da Lava Jato, por exemplo. Né? Ele tem informações que, se ele não fosse o juiz da Lava Jato, ele não teria, né? Enquanto um assessor jurídico, certo? Vamos passar? Então, Catarina. Um empresário com grande poder econômico, um fazendeiro, por exemplo, que tem relações políticas, pode ser considerado um lobista? Nesse caso, ele faz lobby para favorecer os negócios dele. Sim, ele pode ser considerado um lobista. O lobista é quem faz esse movimento de estratégia de convencimento, né? Quem usa quem vai lá falar com o deputado, não necessariamente. Existem empresas que contratam, né? Que são esses diretores de relações institucionais, por exemplo, né? Mas existem também empresários que ele mesmo faz o lobby, até porque ele tem relações diretas, né, com políticos, muitas vezes relações de amizade. Então, sim, ele próprio pode ser lobista. É isso. Como o lobby não é regulamentado, não existe o cargo lobista. Né? Não existe a CLT, eu fui contratado na minha carteira de trabalho, tem lá lobista. Não existe. Então, o lobista é aquele que trabalha que faz esse movimento, né, de convencimento e tal. e às vezes Bom, são convencimentos sutis, né? A gente sabe muito bem pelos jabutis, às vezes não é uma lei toda determinando algo que o favoreça, mas é um pequeno ajuste ali que já ajuda ao lado dele.
né? Do Exatamente. empresário a quem ele representa. É, os jabutis realmente são exemplos disso, né? O que é o jabuti é um jargão que se usa, né, no Congresso, que é quando a parte do princípio que um jabuti não sobe árvore. Se ele apareceu ali, é porque alguém lá o colocou. Então, muitos, sabe, um artigozinho ali, um detalhezinho que ele não tinha que estar ali, não faz sentido ele estar ali naquele projeto de lei. Se ele está, é porque ele favorece alguém. Ficar de olho nos jabutis é essencial também para a cobertura de lobby. Tanto, essa matéria que eu vou falar aqui, né, dos projetos de lei que podem mudar drasticamente o plano de saúde, isso aí da farmácia, trata um pouco disso, né? Então, aqui, vamos agora a essas 5 dicas, né, para fazer fontes e investigar lobby. Ficou alguma dúvida sobre o que a gente falou até aqui, sobre o que é lobby, sobre como são feitas essas negociações, né? Então, são negociações muito sutis, não necessariamente você chega lá e diz, ó, eu quero que entre esse projeto bem aqui. Não, é realmente um lobby muito danoso e que a gente também tem que ficar muito de olho, né? Porque o lobby não acontece só no Congresso. Ele acontece, por exemplo, no Judiciário, né? Então, quando, por exemplo, uma grande empresa que tem processos, né? Um escritório de advocacia grande, um grande escritório de advocacia, ele patrocina a viagem de um juiz, de um ministro, né? Do STF, tal, ou de um desembargador, patrocina uma viagem, patrocina um congresso, né? Isso é uma forma de praticar lobby, porque você está fazendo ali uma estratégia de já parte até assim um pouco já é um pouco até questionável do ponto de vista de conflito de interesse, né? Porque como é que um grande escritório que tem causas, por exemplo, que estão para ser decididas por um ministro X, vai lá financiar uma passagem para esse ministro X ir para um congresso no exterior, né? Então, isso, assim, é uma estratégia de lobby que já vai ali entrando para o campo da ilegalidade, da corrupção, né? Coisa que a gente também precisa ficar de olho nessa cobertura. Então, o lobby ele não acontece só no Congresso, acontece no Executivo, no Judiciário, acontece muito em nível estadual, municipal, né? Então, importante a gente ver também essas relações dentro das nossas cidades, né? Quem faz cobertura mais local, né? Mais regional também, essa sempre rende boas pautas. Isso eu até vou deixar para o fim, depois que a gente passar uma pergunta sobre como a gente pode focar nessas questões mais locais. Mas antes, vamos passar aqui pelas dicas valiosas. Eu abri já elas numa outra janela. Como é que você quer passar Tá. por essa apresentação? Você quer focar em uma dica e depois vai para outra? Quer que eu mostre as Uma dica e matérias? depois vai para outra, porque cada dica tem alguns links, né? Tá. Vocês vão receber essa apresentação, então esses links vão receber, não é isso, Daniel? Isso, eles vão, na verdade, o link da apresentação do YouTube, mas eu tenho os links separados aqui, eu posso juntá-los Pronto. e depois ou mando no chat ou acrescento, peço para a Marina acrescentar no recap que ela vai escrever. Tá. Porque esses links são importantes, que já são os links que eu estou colocando onde você pode buscar determinadas informações. Então, por exemplo, essa primeira dica é descobrir quais propostas estão tramitando na Câmara dos Deputados e no Senado e interessa ao setor que você está investigando. Descobrir essas propostas é essencial. Então, vamos aqui, ó, por exemplo, na Câmara dos Deputados. Como é que você pode descobrir? Vou interromper rapidinho aqui só para trocar de tela, tá? Tá. Então, vamos lá. Agora a gente está na matéria aqui do Intercept, né? Isso. No caso, abre a câmera, o portal ali. Isso. Espera aí, esse Não, daqui aí esse não, aí é que o do esse é daqui anterior. é o do anterior. Problema só recarregar a página. Aqui, Pronto. pesquisa avançada. É isso? Isso. Então, nesse link aí, né, no site da Câmara dos Deputados, você pode fazer pesquisa, por exemplo, por palavra-chave. Então, se você está investigando, por exemplo, setor de saúde privada, saúde digital, né? Então, você pode buscar
proposta de emenda à Constituição, geralmente PLs são importantes a gente avaliar, e aí você consegue ali pela busca avançada, desce um pouco a página, Daniel, por favor. Pronto. Ó, desce um pouco. Você não tem o nome, você não tem o número do projeto de lei, né? Você não tem informações, você quer saber quais projetos de lei relacionados a determinado tema estão tramitando. Então, você vem aqui na pesquisa por assunto, né? Então, você pesquisa aí por assunto e tem como saber qual é tudo que está sendo discutido a partir sobre aquele assunto que você quer investigar o lobby, certo? Então, essa é uma dica que eu dou para você mapear, descobrir os projetos, porque a partir dos projetos que estão em tramitação, você vai conseguir saber quem pode atuar, né? Quem pode ter interesse nesses projetos e olhar quem são os relatores, por exemplo, já é uma outra dica. Ver o site do Senado, que tem também, esse é da Câmara, e aí no Senado também tem, né, a pesquisa textual, pronto, aí na pesquisa textual e tem na pesquisa avançada também você consegue fazer busca por palavra-chave, né? Então você escolhe aí em tramitação, né? Você não vai ter, talvez, provavelmente não tem interesse em projetos que já tramitaram, que já foram aprovados. Mas, de repente, sua pauta tem interesse, mas você pode filtrar por projetos que apenas que estão em tramitação. Então, Seria aqui, classificação, né? isso, é em tramitação, você marca aí, né? Aí você não tem se você já tem um projeto de lei que você já está monitorando, você já procura direto aí pelo número do projeto de lei pelo ano. Mas se você não tem, você quer realmente saber o que está sendo discutido sobre aquele assunto, vai lá na busca por tema, aqui embaixo, né? Ele baixa um pouco mais? Aqui, na busca por tema, né? Então, você, olha aí, ó, agentes públicos, cargos, né? Finanças públicas, enfim. É isso, você. Essas são dicas para você começar a cobrir o assunto, para você começar a entender, né? Então, você não vai conseguir cobrir o lobby de todos os setores, de tudo que existe no Brasil. Então, por exemplo, eu cubro o lobby na saúde. Então, eu fico de olho nessas questões relacionadas à saúde. Né? Então, tem também a busca aqui por o termo a ser pesquisado, né? Que é a pesquisa textual também. Então, se eu colocar aí, por exemplo, saúde digital, vou colocar aí só para a gente ver o que vai aparecer. Não apareceu. Talvez seja nos parâmetros que eu tinha colocado antes. Ah, Mas se você colocar, por exemplo, deixa eu ver aqui se eu anotei um exemplo. Todas, né? Ó, patente de medicamentos. Bota aí na Câmara. Acho que é na Câmara. Na Patente de Câmara. medicamentos. Acho que ele está tramitando na Câmara. Mas tem também projetos tramitando no Senado sobre esse assunto. Mas bota aí. Colocou em tramitação? Pronto. Então, aí, ó, você vai ver todos os PLs que tratam de patente de medicamentos. Quem tem interesse em falar sobre patente de medicamento? Então, a indústria farmacêutica, né? As big pharmas, né? Então, você tem aí todos. E aí, eu até vi, quando eu estava preparando a oficina, né, que eu dei no Congresso da Abrage, tem um PL aí que é do Onyx Lorenzoni, que ele deixa eu ver, o PL 22 de 2003, né? Não é do Onyx Lorenzoni, mas ele fez um requerimento, o Onyx Lorenzoni fez um requerimento nesse PL para convocar empresários do setor das Big Pharmas, né? Então, ele criou o PL, deixa eu ver o número dele que eu falei, 22 2003. Aqui. Se tu colocar um Ctrl F, acho que
Pronto. E aí, 22. Sim, Aí, pronto, esse aqui. Ó, o autor do projeto, esse Roberto, né? Mas quando você vai para a tramitação do projeto, que é aqui, né? Aqui, ó, ações. mais para baixo, né? Mais para baixo. Pronto. Nesse aqui, parecer tramitação. Pronto. Bem aí, no meio, você vai ver que o Onyx Lorenzoni ele entrou com um requerimento pedindo para serem convocados para uma audiência pública os empresários de Big Pharmas, né? Aí, ó, eu acho que esse aí mesmo. Uhum. Apresentação de requerimento, deputado. Se você lê o inteiro teor, você vai ver que é esse o assunto. Então, assim, a realização de audiência para ouvir senhores, pronto. Exatamente, os senhores Luiz Otávio, vice-presidente do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, não sei o quê. Então, assim, são pessoas, chefe do Departamento de Biologia Celular, então, são pessoas que têm interesse em defender as patentes de medicamentos, né? E patentes de medicamentos é o que faz os medicamentos ficarem caros, né? E aí ele vai explicar. Então, quem sabe que é interessante descobrir se o Onyx Lorenzoni recebeu essas pessoas em seu gabinete naquela época, né? Digamos aqui que ele ainda fosse ainda tivesse atuação, né? Pudesse ter atuação. Uhum. Então, então, esses são caminhos que você pode fazer para descobrir quem está envolvido nas discussões, quem são os possíveis lobistas, né? Por exemplo, esse primeiro nome, né? Pronto, o vice-presidente do Instituto Nacional do INPE, né? Do Instituto Nacional, né? Então, presidente da Associação, não, minto, o Gustavo Starling, que é o presidente da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. É uma associação criada para fazer lobby em defesa de patente de medicamentos, certo? Então, quem é esse Gustavo? Onde que ele está circulando, né? Quem ele está sendo, com quem ele está se reunindo, certo? Então, você tem aí um pequeno fio para puxar sobre esse assunto. Então, só dando um exemplo aqui para vocês. Essa é a primeira dica. Vamos voltar lá para a apresentação. Aí agora a próxima. Próxima dica. Pronto, acho que a gente até já antecipou, né? E aí aqui, por exemplo, essa matéria, né? Conheça 3 projetos de lei que podem mudar drasticamente seu plano de saúde e sua ida à farmácia. Então, foi uma reportagem que eu fiz a partir dessa busca. Eu fui lá procurar quais eram os projetos de lei que estavam tramitando sobre esse assunto, né? Sobre plano de saúde, que envolviam, né? A questão de regulamentação de plano de saúde, inclusive patente de medicamentos também. E aí eram muitos, mas aí eu selecionei 3, porque, né, para me aprofundar melhor e falar, explicar melhor o que é que está em jogo ali naquele projeto. Você consegue voltar lá, porque eu esqueci de Vamos lá. falar da matéria. Nós Tá. temos quanto tempo? Temos mais uns 15 minutos. Tá, vou tentar agilizar Aí aqui. depois da matéria você vai falar de qual dica? Que aí A já pode segunda até. a segunda do lado esquerdo, do lado direito, em cima, que é Tá, da descobrir os Coca-Cola. autores da Coca-Cola. Tá bom. Que Aí a eu gente já. já pode deixar na página aberta lá, que aí eu já encaminho para essa outra dica. Tá. Pronto. Aí aqui é a matéria. Ó, os empresários de saúde já estão de olho nesses projetos. E você também deveria ficar. Então, vai descendo. Então, eu pesquisei isso, né? Projetos de lei que são de interesse de operadores de plano de saúde, da indústria farmacêutica e de redes hospitalares. Agora, eu precisei, por exemplo, que pessoas, fontes, me explicassem esses projetos, né? Que me dissessem o que é que está por trás deles, da tramitação. Então, eu conversei com vários pesquisadores, entre eles a Ana Carolina Navarrete,
que é do Programa de Saúde do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. O IDEC é uma instituição que pratica o lobby do bem em defesa do consumidor, né? Então, é uma fonte boa para se usar nesses casos, e aí ela foi me ajudando a entender esses projetos. Então, e aí eu selecionei esses 3 projetos, e aí depois vocês podem ler direitinho para entender, né, o que é que está por trás. Tá? Que eu falo dos deputados que estão envolvidos na discussão, né, o que é que aconteceu, o que é que como que se deu a tramitação desses projetos, se ele parou, né? Porque assim, um projeto parado, ele pode ter muita ação de lobby, né? Muitas vezes o lobby atua não para, né, aprovar um projeto, mas para barrar um projeto. A gente vai ver agora, justamente nessa matéria da Coca-Cola, por exemplo, que foi assim, né? O lobby da Coca-Cola atuou para barrar a tramitação desse projeto de lei. Ele está prestes a ser engavetado, porque agora... bota o meu aí, bota Nayara Felizardo20, @gmail. É só um detalhezinho aí. Sem problemas. Se fosse outro navegador que eu já estava É, cadastrado. pois é. E aí a segunda dica, que eu acho que eu também já tinha falado, já tinha encaminhado um pouco quando eu falei da primeira, é conhecer os autores e relatores dos projetos de lei que estão tramitando. Quem é o autor? O autor é aquele deputado que entra com que dá entrada no projeto de lei, né? Então, ele pensa, por exemplo, a Érica Hilton é autora que ainda não é projeto de lei, né? Porque foi protocolado agora, recentemente, da escala da mudança da escala 6x1, né? Ela é autora. Então, o projeto de lei entra para ser discutido, né? E aí ela é destinado um relator. Esse relator é um deputado que vai analisar o projeto, vai dar um parecer, né? Esse relator vai ouvir, teoricamente é para ouvir diferentes partes, aí que atua o lobby, né? Porque ele vai ouvir diferentes partes e tal, e vai fazer um relatório dizendo se esse projeto de lei deve ou não ser aprovado. Né? Então, saber quem é esse relator, que interesses ele atende. Né? Então, se você tem um relator, por exemplo, um projeto de lei, voltando aqui ao exemplo dos ultraprocessados, cujo relator tem relação direta, tem uma empresa de ultraprocessados, por exemplo, né? Tem uma relação direta com pessoas, com empresários do setor, né? Foi financiado, teve campanha financiada por empresários do setor de ultraprocessados, de indústrias alimentícias. Então, esse relatório, pode ter pauta ali, né? O que é que esse relator está dizendo sobre esse projeto? Esse projeto vai atender aos interesses da maioria ou vai atender aos interesses da indústria? Ficar de olho nesses nomes, assim, é importante. O da Coca-Cola, por exemplo, é um PL que tramita desde 2007, né? Então, já tem aí o quê? 2007? 17 Como anos? fala 2025, por aí, 17 18 anos, quase. praticamente. Que ele está prestes a ser engavetado, porque existe agora uma regra que quando o projeto ele passa mais de 15 anos e não é aprovado ou, né, enfim, parado, ele é engavetado. E aí a Coca-Cola ela atuou do nada o autor do projeto parou de lutar pela tramitação do projeto. O próprio autor, aquele que entrou com um projeto de lei para proibir refrigerante nas escolas para estudantes, ele parou de atuar pela tramitação do projeto, aliás. O relator também, que era um relator que até então estava favorável, né, à proibição, do nada ele parou de receber as entidades que estavam fazendo lobby pela proibição, né? Um lobby que era o oposto do lobby da Coca-Cola. A Coca-Cola não queria a proibição. O fato é que o projeto ficou parado e hoje não existe uma lei federal que proíba refrigerante nas escolas. O que existem são leis estaduais, municipais, que proíbem em âmbito ali do Estado, né?
Depois dessa reportagem, inclusive, um deputado de Alagoas entrou com um projeto de lei para proibir lá em Alagoas, né? Porque ele achou que era relevante. Mas aí, se vocês lerem essa reportagem depois, vocês vão entender como é que funcionou essa negociação, né? Era uma negociação que a Coca-Cola estava fazendo. Ela queria, na verdade, que é isso, né? O lobby também ele atua para botar ali um jabuti, né? Então, a Coca-Cola ela sabia que não ia conseguir, de fato, evitar a tramitação do processo, né? Então, ela queria colocar que a proibição da venda de refrigerantes apenas para escolas que tivessem crianças menores de 11 anos, de 12 anos, né? Uhum. Só que muitas das escolas hoje, a maioria delas tem crianças, tem turmas, né, mistas, então tem turma de quinto ano, sexto ano, né? Tem crianças de 12, mas também tem crianças mais velhas. Ou seja, ia ser uma lei para inglês ver. Se a Coca-Cola tivesse de fato incluído esse artigo na lei a ser aprovada, não ia adiantar muita coisa a proibição, porque só ia ser proibido em escolas onde só tinham crianças até 12 anos. E poucas são as escolas hoje, né, exceto creche, e educação infantil. Então, não ia fazer muita diferença. Não conseguiu incluir esse artigo, a Coca-Cola, mas o processo hoje está parado, né? E prestes a ser engavetado. Então, o lobby também acontece assim. O Vitor Bica Neto, ele hoje é vê aí, eu coloquei na reportagem o cargo dele hoje. Espera aí. Pronto. Ele Ó, era ex-diretor. alianças estratégicas. Veja, isso é o nome para lobista. Diretor de alianças estratégicas. Hoje ele dá um Ctrl F e coloca Bica Neto. Não vai ter Victor, não, mas que a gente. Aqui, aí, ó. Atualmente ocupa um cargo mais importante da Coca-Cola, diretor sênior de políticas e relações governamentais. Política e relações governamentais é outro nome para quem faz essa função, né, de lobista. E aí ele também é presidente da Associação Brasileira de Indústrias e Refrigerantes e Bebidas, né, não alcoólicas, né, que é a ABIR. Então ele trabalha para a Coca-Cola e também é presidente dessa associação. Até que ponto parlamentares não propõem PL para cutucar os diretamente envolvidos do setor e acabar recebendo vantagens legais para engavetar o projeto? Sim, claro. O lobby pode ser, inclusive, para o projeto nem ser proposto, né? É isso que você está falando, né, Marina? Existe sim. E aí são as relações, né? De bastidores ali, né? Relações de poder internas que a gente precisa ficar de olho também para trazer à tona. Elas estão ali no submundo, né? Pode passar para a terceira, pode voltar lá para a gente ver a terceira dica, por favor? Certo. E a terceira. Aí. Sim. Que é das frentes Pronto. parlamentares. Mapeie e acompanhe as discussões de frentes parlamentares específicas. Então, é isso. Se você está investigando o lobby do agro, por exemplo, você tem que saber o que é que a frente parlamentar, né, da agropecuária tá fazendo. Se você está investigando o lobby das armas, por exemplo, você tem que ver o que é que a frente parlamentar da segurança pública, né, a bancada da bala, está fazendo, né? E aí, essa matéria aí, por exemplo, ó, deputados financiados pelo agro seguram projetos que regulamentam os ultraprocessados que você come. Então, como essa matéria eu fiz, a partir disso, eu fui lá atrás, eu peguei lá a Frente Parlamentar Agropecuária, olhei quem eram os membros da Frente Parlamentar Agropecuária e fui ver quem tinha financiado as campanhas desses
deputados. E, a partir disso, deu para a gente ver que esses parlamentares estavam nas mãos deles essas decisões, né, sobre projetos de lei que regulam os ultraprocessados. Ou seja, a possibilidade deles não encaminharem projetos de lei relevantes para proibir ultraprocessado, para garantir uma alimentação mais saudável para os brasileiros, é muito maior, porque eles são financiados pelo setor que não tem interesse nessa regulamentação. Então, muitos projetos de lei hoje estão parados, né? E aí, na reportagem, eu mostro quais são esses projetos de lei que estão parados, né? Por que era importante essa votação, o que é que está, quais são os jabutis que estão sendo inseridos nesses projetos de lei, né? E aí, a quarta dica, que também está diretamente relacionada com a terceira, é aquele que eu tinha falado, né? Manter contato com entidades que fazem o lobby do bem. Então, aí eu trago o link de duas entidades, uma delas é o IDEC, que é a Associação, que é o Instituto de Defesa do Consumidor. Eles atuam em várias frentes, eles fazem o lobby do bem em várias frentes, de saúde, de alimentação, planos, né? Enfim, da área de saúde privada. Clica aí, por favor, nesses links. Tá. E outra também é a ACT, também é mais voltada para a questão de alimentação, né, e saúde, mas é isso, tentar descobrir quais são as entidades que estão fazendo esse lobby. Pronto, aí é a matéria que eu tinha falado, né, os ultrafinanciados. Então, ao menos 22 empresários do agronegócio desembolsaram 22 milhões para financiar as campanhas de 9 parlamentares, que são membros da... desculpa, é a Comissão de Saúde, não era a Comissão do Agro, não. Então, um deles era presidente da Comissão de Saúde e foi financiado por representantes do agronegócio, né? Então, o agronegócio ele tem interesse direto no que está sendo discutido na Comissão de Saúde. Por quê? Uma lei que proíba, por exemplo, os ultraprocessados vai afetar diretamente o agronegócio, né? O agronegócio ali que vende linguiça, né? Que vende ultraprocessados, né? Que tem relação com esse mercado. No link lá na apresentação, eu trago os links de onde você vai ver. DEC? Não, antes vê aqui os membros, ó. Aqui, membros. Não, Sim, volta. desculpa. Sim, membros. Sim. Aí onde você vai poder pesquisar os membros das comissões. Ó, aí, no caso, é a Comissão de Saúde, mas você pode pesquisar todas as comissões que existem, ó, as comissões permanentes. Você clicar aqui em comissões permanentes, você vai ver todas as comissões que existem. Olha aí, vê. Ó, por exemplo, eu tô querendo investigar o lobby da comunicação, das empresas de comunicação, de telecomunicação. Tem que saber o que é a comissão de comunicação está fazendo, né? Descobrir quem são os membros, ver o que é que eles estão pautando. Olha aqui, ó, discussão, votação de propostas legislativas. Então, essas comissões, elas discutem esses projetos de lei previamente, né? Antes de ir para o plenário, é nessas comissões que esses assuntos, né, são discutidos, essas propostas de legislação. Então, olhar essas páginas, né, ficar bem atento a, principalmente, quem são os membros, né, é assim que você começa a puxar um fio. Isso não é a pauta, óbvio, mas é um fio para você iniciar uma investigação. E aí vem aqui, ó, por exemplo, a equipe ACT, que aqui é onde eu queria mostrar, ó, a ECT Promoção da Saúde, como eu digo, é o lobby, aqui eu cubro o lobby da saúde, isso aqui tem muita fonte. Isso aqui já são dicas valiosas para você fazer fontes. Essas pessoas, elas têm muito interesse em falar com jornalistas, você tem aí os e-mails delas, ó. Tem muito, depois que você tiver um primeiro contato por e-mail, provavelmente você vai conseguir um contato de telefone mais próximo, né? Você se apresentar como uma pessoa interessada em cobrir determinada pauta, que é a pauta de interesse delas, e aí você vê aí que tem assim um currículo, são pessoas que têm currículos importantes, né? Bons currículos. Então são fontes muito boas. Que atuam em áreas diversas, né? Não só não só em saúde especificamente, mas enfim, que atuam em áreas diversas, como no IDEC, por exemplo.
A ACT geralmente é na saúde, mas o IDEC, eu acho que eu abri aí. Abre essa outra janela do IDEC. Pronto. Porque aí eu direcionei para a questão da saúde. Mas o IDEC, por exemplo, você entrar em contato com a assessoria de imprensa do IDEC, se apresentar, disser que tem interesse em cobrir determinada pauta, né? Aí você dá uma olhada no site, vê quais são as pautas que eles defendem, ó, falando de bula digital, né? Nota técnica sobre o uso de biometria facial no setor de saúde, porque aí é a parte de saúde, mas o IDEC ele atua em outros setores também de interesse de consumidores que não só de saúde, ó, alimentação, energia, financeiro. Então, aí, gente, vai ter muita possibilidade de fonte para vocês, tá? É isso. Escolham um foco de lobby, porque vocês não vão conseguir cobrir o lobby de modo geral. Escolham um foco e comecem a fazer fontes a partir desses. Todas essas matérias que eu mostrei para vocês, eu precisei contar com a ajuda de especialistas, com a ajuda de pessoas que estão praticando, né, esse que eu chamo de lobby do bem, tanto para eles me explicarem as questões as questões que estão por trás, né, muitas vezes das tramitações dos processos, dos projetos e tal, como também para ser fonte de entrevista, né, sendo entrevistados mesmo como especialistas que eles são, tá? Volta lá na apresentação, tem a matéria aí. Tá. Uma dica, busca textual. Não, busca textual. Do CNPq, né? Pronto. E aí, outra dica, gente, é saber quem está investigando, quem está estudando o tema que você está falando, né? Que você está investigando. Então, no meu caso era saúde, também eu usei como exemplo na oficina. Se você colocar aí na busca simples por assunto lobby na saúde, vai abrir aí. Olha o tanto de gente que está investigando, aliás, que está investigando, não, que está estudando sobre lobby na saúde. Se você ver aí, ó, Renata Camille Carlos Reis, clica aí nela, por favor. Renata Camille Carlos Reis. Olha, doutora em políticas públicas. Olha só o currículo dessa pessoa aqui, né? E aí você, aqui nesse link, nesse site, né, CNPq, você tem o contato, vê aí, abrir currículo. Eu acho que ela tem contato, né? Deixa eu ver se ela tem, que alguns não. Aí é currículo? É contato. Contato aí é direto, né? Tá. Mas no abrir currículo aí, às vezes tem um e-mail da pessoa, mas aí você já está sabendo, né? Quais são os ela é vice-diretora do Médicos Sem Fronteira. Conseguir o contato do Médicos Sem Fronteira é bem mais fácil. Então, a partir disso, você vai lá, ó, queria falar com a pesquisadora tal, sobre determinado assunto, claro, de interesse dela. Então, isso aí é só um exemplo, mas sobre lobby na saúde, olha o tanto de gente está investigando. Você pode, inclusive, não tem nenhum entrevistado sobre o assunto, você começa a partir de estudos, né? Fabiana, por exemplo, a Fabiana Moraes, que é uma pessoa que eu admiro muito. Marcelo, apareceu aí o Marcelo. Pronto, o Marcelo Bright, eu já entrevistei ele para reportagem. Então, a Fabiana Moraes, ela fala que ela usa muito o CNPq para usar, porque ela escreve artigo, né? Ela não escreve reportagem, mas ela escreve artigos muito bem embasados, artigos de opinião que não são apenas a opinião dela, que são opiniões embasadas. E ela disse que usa muito o CNPq para pegar estudos e embasar os textos dela. Então, também é uma ótima dica, tanto para fazer fontes, como para enriquecer o seu texto com dados, estudos, pesquisas, né? E aí tem aí vem essa matéria do agronegócio. Não, esse aqui a gente já viu, a outra. Já. 5 pontos. 5 pontos, tá. Pronto. Essa reportagem aí foi outra reportagem que eu fiz a partir de Nara Felizardo 20. A partir dos contatos com... se não me engano, foi nessa reportagem aí que eu entrevistei o Marcelo Braide, que ele explicou para mim, né? Aí, ó, fala sobre jabuti. Ele me explicou quais eram os jabutis que estavam sendo incluídos. Deixa eu ver se foi nessa matéria que eu.
Não me lembro. Mas Foi. foi ele mesmo. Porque nessa discussão, né, da reforma tributária, eu queria saber como os setores da indústria alimentícia, né, o setor agropecuário, de agrotóxicos também, enfim, setores ligados à saúde, à alimentação, estavam agindo, né, como elas estavam fazendo lobby para uma reforma tributária que as favorecesse essas empresas. E aí essas fontes me ajudaram muito, porque assim, eles já estão ali monitorando isso o tempo todo, né? Já é uma coisa que eles estão de olho, que eles inclusive estão ali fazendo lobby por uma reforma tributária que proíba ultraprocessados, que aumente taxação de refrigerantes, né, de embutidos, né, de comida não saudável. Então, são pessoas que tanto servem como fonte, né, para entrevista, como servem também para explicar mesmo e para dizer, ó, fica de olho nisso, né? Ó, o É legal relator. que eles acompanham, né? Você ia ler esse trecho justamente, que eles acompanham provavelmente até as sessões, né? TV Câmara, TV Senado, para dizer o que aconteceu em determinado momento, quando que entrou aquele jabuti, aqui, ó, tá aqui dizendo. Exatamente. Esse jabuti aí que o relator, né? O relator incluiu um parágrafo do nada, e é como ele disse, ninguém estava nem sabendo, né? Aquela coisa, o jabuti que foi colocado ali em cima da árvore. E aí ele fala também do Eduardo Braga. Então, assim, fontes que você faz são pessoas que querem falar, são pessoas que querem trazer as informações e você tem que buscar essas pessoas, né? São fontes acessíveis, né? Quando a gente está começando uma cobertura, a gente precisa de fontes acessíveis. Não adianta a gente ir lá para o, né, pro cara que é inacessível, que não dá entrevista para ninguém. Não precisamos ser ousados, né? Nesses casos. Vai lá buscar as fontes que estão dentro, que sabem, você tem que ter fontes que sabem do que estão falando, mas que sejam acessíveis, né? Porque você está começando, você não tem um nome ainda, provavelmente você não seja tão fácil para você conseguir entrevistas, determinadas entrevistas. E essas pessoas, elas estão disponíveis porque é a luta delas, elas sabem que o lobby que elas fazem conta com a imprensa, né? Preciso ter entrada na imprensa para conseguir trazer as ideias dela, porque o poder econômico paga anúncio, o poder econômico, né, tem ali a subserviência dos veículos tradicionais, né? E esses órgãos, eles têm que contar mesmo com os jornalistas que estão interessados em cobrir esse assunto, certo? Daniel, volta lá, eu acho que a apresentação. Acho que acabou. Pronto. Acabou, acho que acabou bem o tempo, né? Foi, tá Acho que eu ótimo. passei um pouquinho. 5 de acréscimo, mas tá bom. Pronto. Então, gente, é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente já fui respondendo as perguntas, né, ao longo, mas se vocês tiverem alguma pergunta adicional, estou aqui à disposição. Ficam aí meus contatos também, e-mail e meu Instagram. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, se quiserem ajuda em determinada apuração, eu estou à disposição, tá? Para dar dicas, para orientar enfim, algum caminho aí para seguir nas investigações, tá bom? Obrigado, Nayara. TED, não terá certificado de participação. Raíssa, TED também, Gustavo, que agradecem aqui a você, diz que eles estão dizendo que foi muito didático, muito informativo. Eu concordo. Acho que foi aquela que vai do comecinho ao fim, dá tudo o traçado certinho para a gente seguir. Vou interromper aqui o compartilhamento. Dar alguns instantes finais para vocês, se tiverem alguma dúvida. Eu só tinha deixado uma para o fim, Hum, Nayara, que acho que você se lembra que eu tinha comentado, numa perspectiva mais local, assim. Porque se você estava falando, mesmo a questão da agenda é difícil para deputados, né? Às vezes a gente consegue uma coisa de governador, às vezes de presidente, ministro. Então, numa perspectiva mais local, para uma Câmara de Vereadores, por exemplo, né? Que às vezes até é uma coisa mais menor, uma coisa menorzinha, né? Fica mais difícil ainda, né? De conseguir, pelo menos por vias informáticas, talvez
bater o pé seja até mais fácil, estar lá na Câmara vendo quem vai, seja até mais fácil nesse caso. Nesse caso, a questão da transparência é ainda mais difícil, né? É ainda mais problemática a transparência em nível, principalmente municipal, né? Nas câmaras, enfim. Mas, por outro lado, as relações são muito mais conhecidas, né? Então, você sabe de forma mais fácil ali, principalmente em cidades pequenas, né? Até em capitais mesmo, você sabe é, de quem né? Quem o deputado estadual atende o interesse, né? As relações de amizade, né? São muito mais conhecidas, né? Então você sabe ali, vereador tal é o vereador de fulano, né? Você já sabe ali que aquele vereador tem uma relação muito mais próxima com um certo empresário, estão nos mesmos ambientes, é padrinho do filho do empresário, né? Então são relações que, embora tenha essa dificuldade mesmo de transparência, mas tem esse outro lado que é essas relações já serem mais conhecidas. E sim, nesses estar presente nas sessões, né, ouvir o que determinados políticos, ouvir o que os parlamentares, né, sejam deputados estaduais ou vereadores, estão defendendo, né, nos seus discursos, no plenário. De repente, esse discurso eles dizem muito de que lado esses políticos estão. Então, ouvir esses discursos, se eles não são transmitidos, ir lá, né, na Câmara e tal, faz muita diferença quando está sendo discutido ali uma pauta que é a pauta que você cobre, né? Uhum, perfeito. Gente, se não recebemos mais nenhuma pergunta, não foi o caso. Acho que a questão, então, de agradecer a todos nós. Nayara, você tem alguma últimas palavras, coisas que eu não te perguntei que você acha relevante dizer, para quem quer se dedicar a esse tipo de cobertura? Não, eu acho que eu disse, né, tudo que eu queria dizer, sim, agradecer pela oportunidade de falar sobre esse assunto. Me colocar à disposição por e-mail, né? Se vocês tiverem dúvida, está fazendo alguma cobertura, está começando alguma cobertura e quer ajuda, né? Para, enfim, puxar algum fio, pode entrar em contato comigo por e-mail, que eu tenho todo o prazer de ajudar. E dizer também não deu tempo, né? Não dava tempo de colocar isso, mas assim, o lobby no judiciário também ele é muito forte e é muito importante da gente ficar de olho, né? Eu fiz uma reportagem sobre a Braskem, por exemplo, como a Braskem conseguiu, enfim, decisões muito favoráveis no STJ depois do desastre lá depois de provocar, né, um crime ambiental em Maceió, e conseguiu decisões muito favoráveis. Então, esse lobby que acontece, não necessariamente envolvendo propina, não necessariamente, mas às vezes também, mas que às vezes acontece por relação com as bancas de advogados, né? Então, relações que acontecem por questões familiares. Então, a banca de advogado é do filho do magistrado, né? O magistrado ali tem alguma influência naquele processo. Então, esse é um lobby que eu acho que rende um webinar, inclusive me coloca à disposição, que rende um webinar só sobre isso, que também é muito importante a gente ficar de olho. Então, muito obrigada e estou à disposição para outros webinars e para também responder as dúvidas de vocês, se tiverem, por e-mail. Obrigado, Nayara. Uma das coisas mais legais, eu acho que quando os convidados vêm, são abertos, assim, a falar com jornalistas que estejam começando, já estejam no meio de carreira, estejam no fim, enfim. Gente que está aberta, né, a trocar ideias, trocar conhecimento, isso é bem bacana. Pessoal, vocês que nos acompanharam, muito obrigado. 1h15 de webinar, a gente passou um pouquinho, mas acho que valeu a pena. E lembrem-se, se depois quiserem compartilhar com amigos, companheiros de trabalho, de universidade, o que seja, a gente vai passar o link para vocês depois, quando estiver no YouTube, assim como o recap, textos com os principais pontos da nossa conversa, tudo no IJNet no canal do YouTube. Beleza? Galera, boa tarde para você. Gente, tchau, tchau. Boa quinta. Até a próxima. Valeu. Tá.